Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos vocês. Espero que todos estejam bem e espero que esta noite seja uma noite de reflexão, uma noite de edificação e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Gostaria de convidar você para orarmos e depois cantaremos o hino de número 11. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, este dia tão especial, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que se renova sobre nós. Estamos, ó Deus, debaixo, Pai, dos Teus cuidados, da Tua bondade. E nós agradecemos a Ti, ó Deus, por todas as bênçãos que nós temos desfrutado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor que a Tua palavra, ó Deus, alcance guarida em nossos corações. O Senhor abençoe cada pessoa que, no momento, se dispõe a ouvir este estudo, ó Deus, a participar deste estudo. Que a Tua graça alcance o coração de cada um e que, ó Deus, possamos, enquanto família, possamos viver de acordo com a Tua palavra. Abençoe os pais, para que no relacionamento com seus filhos, ó Deus, promovam a glória do Senhor e sejam instrumentos nas Tuas mãos para a edificação e crescimento espiritual de seus filhos. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, vamos cantar um hino. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome confessor. Santo, 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 justo e compassivo. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome confessor. Santo, 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 justo e
Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 21. Hoje falaremos sobre a comunicação dos pais com os filhos. Eu não sei se você, pai, você tem considerado essa questão, mas entendo que seria muito bom se você desse atenção ao que vamos falar aqui hoje. Algo muito importante, algo que tem a ver com a comunicação que você estabelece com os seus filhos. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 21. Diz assim: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Olha a recomendação bíblica no que diz respeito ao relacionamento entre pais e filhos, né? Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Meus queridos, comunicar significa transmitir informação, dar conhecimento fazer saber. Nós sabemos que quando nos comunicamos, permitimos que o outro, ou seja, a outra pessoa, fique sabendo de algo, né? Permitimos que a outra pessoa tenha conhecimento sobre alguma questão, inclusive sobre os nossos sentimentos, inclusive sobre questões que estão latentes em nossos corações. E nós achamos que essas questões latentes não são trazidas à tona. E elas são questões latentes que muitas vezes estão até guardadas. Muitas vezes pais não têm plena percepção dessas questões, mas elas estão lá. E essas questões elas são comunicadas, né? Elas são questões que vêm à tona no relacionamento entre os pais e os filhos. Então, voltando aqui, comunicar significa transmitir informação, dar a conhecer, fazer saber, né? E quando nós nos comunicamos, nós inevitavelmente, né, permitimos que o outro fique sabendo de algo, né, tenha conhecimento sobre alguma questão, sobretudo, né, tenha conhecimento acerca dos nossos sentimentos, aquilo que está guardado em nossos corações. Então vamos lá. A pergunta é, queridos, o que os filhos, né, ficam sabendo pela comunicação dos pais, pela forma como os pais se comunicam com eles? Uma vez que comunicar é fazer saber, é tornar algo conhecido, é revelar algo, né? O que os filhos ficam sabendo pela comunicação dos pais, pela forma como os pais se comunicam com eles? Você já parou para pensar sobre essa questão? E uma outra pergunta: como os pais devem agir para não irritar os filhos? Porque o texto bíblico, ele é claro, há uma ordem da parte de Deus dizendo que os pais não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados, para que eles não percam o vigor
para que eles não percam as suas forças, né? Como os pais devem agir para não irritar os seus filhos? Bem, a palavra grega para irritar, né, segundo Ralph Martin, sugere um desejo de irritar os filhos pela implicância, há pais que implicam com seus filhos, né? Ou ainda mais, algo mais sério, né? Por zombar dos seus esforços e ferir o seu respeito próprio. Então, os pais, eles irritam os filhos, né? Quando eles são implicantes, quando eles zombam, né, dos seus esforços, quando eles ferem, o respeito próprio dos filhos. E Ralph Martin, ele diz que há pais que agridem os filhos fisicamente. Isso é uma realidade, uma triste realidade, né? E outros, né, há outros que os agridem psicologicamente, né? E via de regra, quando há agressão psicológica, ela não está sozinha, né? Ela está vem junto com a agressão física. Algo muito triste, mas que infelizmente é muito presente em, em alguns lares, né? E mais triste ainda, presente em alguns lares cristãos. Então, quando os pais irritam os filhos a ponto de desanimá-los, essa é a questão, né? Colossenses 3:21, o texto que nós lemos logo no início, e há um outro texto também importante que devemos considerar, que é Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 4, né? Quando diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, né? Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Lembrando, queridos, do contexto de Colossenses e do contexto da epístola de Paulo aos Efésios. No nosso texto de Colossenses 3, versículo 21, vou repetir. A palavra do Senhor diz: pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E Efésios, capítulo 6, versículo de número 4, diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Considerando o contexto de Colossenses 3, versículo de número 21, é bom lembrar que Paulo está escrevendo àqueles que morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo para uma nova vida, né? Paulo está escrevendo a cristãos aos quais ele recomenda, né, que façam morrer a sua natureza pecaminosa, e vivam intensamente em união com Cristo. Então, é em união com Cristo, vendo-se como tendo sido morto e ressuscitado com Cristo, que pais devem então viver uma nova vida, uma vida centrada em Cristo. E essa vida centrada em Cristo vai resultar, né, na observância do que a palavra do Senhor coloca aqui: pais, não irriteis vossos filhos. E considerando a epístola de Paulo aos Efésios, né, é bom a gente também considerar o contexto, né? E o contexto aqui tem a ver com uma vida cheia do Espírito Santo, que no capítulo 5, versículo de número 18, o apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, somente quando pai e mãe, viverem uma vida cheia do Espírito Santo, é que eles
conseguirão observar o que o apóstolo Paulo diz no capítulo de número 6, versículo de número 4: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Né? Então vamos lá. Quando os pais irritam os filhos a ponto de desanimá-los, bem, quando, em primeiro lugar, quando não cumprem seus deveres, tá? Quando não cumprem seus deveres. E qual é o dever da esposa mãe, tá? À luz de Colossenses 3:21 e Efésios 6:4, né? Qual é o dever da esposa mãe? Entender seu papel no que tange a questão da submissão, tá? Então, quando a mãe ela foge, mãe, esposa, quando ela foge desse seu dever, quando ela se volta contra a palavra do Senhor e não exerce o seu papel de submissão no que diz respeito ao lar, isso vai trazer sérias consequências, né? No relacionamento com o marido e, consequentemente, no relacionamento com os filhos. Então, qual é o papel do esposo, do pai? Amar a sua mulher. À luz de Colossenses, à luz de Efésios, o papel do esposo é amar a sua mulher. Então, cabe à esposa a submissão, cabe ao esposo amar a sua mulher. Então, quando o casal vivem de acordo com os seus deveres, isso vai resultar em bênção para a vida dos filhos. Mas quando os pais não vivem de acordo com os seus deveres, à luz da palavra do Senhor, isso vai resultar em brigas entre o casal, e isso vai trazer consequências na vida dos filhos. E com certeza os filhos serão irritados, os filhos serão desanimados, as forças dos filhos serão retiradas aos poucos, ou seja, haverá enfraquecimento na vida dos filhos quando os pais não cumprem os seus deveres. Então, quando nenhum cumpre o seu dever, fica, ou seja, fica evidente que estão caminhando não segundo o novo homem, a nova vida em Cristo, mas segundo o velho homem. E o resultado será brigas, contendas, desajuste na maneira adequada de conduzir os filhos. Este comportamento gera irritação, ira e desânimo no coração dos filhos. Então, pais precisam considerar isso, analisar a relação conjugal, porque com certeza a relação conjugal dos pais irá interferir diretamente na vida dos filhos. Em segundo lugar, quando os pais provocam os filhos à ira, quando os pais contribuem para que as forças dos filhos sejam retiradas, quando os pais contribuem para que haja desânimo no coração dos filhos, quando agem com incoerência. É triste dizer isso, mas muitas vezes nós, pais, agimos com incoerência, não agimos de forma coerente. A falta de coerência dos pais causa desânimo nos filhos. Desânimo nos filhos. Pais que falam uma coisa e vivem outra. Isso acontece, infelizmente. Pais que em um momento elogiam e em outro disciplinam os filhos pela mesma coisa. Isso acaba trazendo confusão a maneira como
os filhos encaram a vida, né? Não é uma orientação certa, segura, né? Ou seja, isso acaba comprometendo a formação moral e espiritual dos filhos, a incoerência dos pais. Se é certo, é certo. Se é errado, é errado, né? O certo não pode ser certo agora e errado amanhã. E o errado não pode ser errado agora e certo amanhã, né? Nós devemos viver com coerência e nós devemos ser coerentes nas nossas questões, no que diz respeito aos nossos filhos, no que diz respeito à nossa relação com os nossos filhos. Porque a nossa incoerência irá irritar os filhos, né? Irá trazer desânimo ao coração dos nossos filhos. Uma terceira questão é quando os pais irritam os filhos, né? Provocam desânimo, quando não dão importância ao diálogo. Tá? Há pais que não dialogam com os seus filhos. Há pais até que nem sequer olham nos olhos de seus filhos, né, para que possam conhecer melhor, para que possam saber o que está acontecendo, né? Há pais que não se preocupam, tá? E há pais que nem sequer dão importância a algo tão valoroso que é o diálogo com os filhos. Então, pais que não dialogam com seus filhos, que não estão atentos às suas necessidades e que não abrem espaço para ouvi-los, promovem irritação e ira no coração deles. Tá? Absalão chegou ao ponto de preferir a morte do que o silêncio do seu pai Davi. Houve um momento na vida de Davi em que ele errou no respeito à maneira como deveria conduzir a relação com os seus filhos. E nós sabemos os desdobramentos disso, né? Então, se um homem tão especial como Davi teve problemas nessa área, o que dizer de mim e de você? Então, nós precisamos estar atentos quanto a essa questão, tá? Precisamos estar abertos ao diálogo, dar espaço para que os nossos filhos possam falar, possam externalizar o que pensam, as angústias pelas quais estão passando. Há filhos que só querem um pouco de atenção. Há filhos que só querem a oportunidade de serem ouvidos, né? Quando isso não acontece, isso gera tristeza no coração dos filhos. Os filhos se sentem desanimados e desvalorizados. Em quarto lugar, os pais e nós pais, né? É sempre bom colocar, né? Assim, nós pais, né? Nós irritamos os nossos filhos, nós pecamos contra os nossos filhos, contra Deus e contra os nossos filhos, quando não separamos tempo para os nossos filhos. Então, pais pecam contra os filhos, irritam os filhos, quando não separam tempo para os filhos. Tá? Então, quando os pais não têm tempo para ouvir, orientar e ajudar os filhos em suas necessidades, é tempo para estar com os filhos, eles contribuem para que fiquem irritados, para que fiquem desanimados. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você sentou com o seu filho para ouvir, para orientar? Qual foi a última vez que você se fez presente na vida dos seus filhos, do seu filho? Qual foi a última vez que você
brincou com os seus filhos. Pense nessa questão, é algo muito importante, né? O problema não é a falta de tempo. Tempo nós sempre teremos para aquilo que nós entendemos que é prioridade, tá? Então, se os seus filhos forem prioridade, então você terá tempo para estar com eles. É algo que nós devemos considerar e precisamos lembrar sempre que os nossos filhos estão crescendo e depois lá na frente pode ser que a gente se arrependa de muita coisa e depois que o tempo passa, não tem como voltar atrás. E então aproveite esse momento, né? Separe tempo para estar com os seus filhos, para ouvir, para orientar, para procurar saber quais são as suas necessidades. Com certeza isso irá fortalecê-los, isso irá ajudá-los, irá servir de apoio para que eles, nesse momento de formação, né, de perda de identidade, aquisição de uma outra identidade, será muito importante para que eles se sintam seguros, amparados, e fortalecidos. Em quinto lugar, nós pais, nós irritamos os nossos filhos quando fazemos comparação. Também é um outro pecado que nós cometemos com muita frequência. E até achamos que fazendo comparação, dizendo, olha o filho de fulano, olha lá o seu primo, olha lá tal pessoa, nós achamos que isso vai potencializá-los, vai servir de estímulo para que eles então tomem um novo rumo. Você pode estimular de uma outra forma. Essa forma ela é inadequada, inadequada. Então, muitas vezes nós fazemos isso, comparação. Então, quando os pais comparam um filho com outro, às vezes não é nem com um primo, com um filho do vizinho. Às vezes nós pais, nós comparamos, um filho com o outro. Falamos, olha seu irmão que está no caminho certo, que não me dá trabalho, que não sei o que, você, isso é algo totalmente inadequado, mesmo porque filhos são diferentes, tá? E nós devemos estimular de maneira diferente. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, e nós devemos respeitar o jeito, a personalidade de cada um. E não simplesmente usar a personalidade de um para fazer comparação e para tentar estimular o outro. É claro que o exemplo positivo ele é necessário em todo sentido, mas infelizmente, quando os pais comparam, isso acaba mais desestimulando do que estimulando. Tá? Então, quando os pais comparam um filho com o outro e despertam entre eles ciúmes, muitas vezes isso acontece. Nessa comparação, ao invés de gerar um ambiente de harmonia entre os irmãos, entre os filhos, acaba gerando um ambiente de ciúmes, de inveja e de ódio. Então, muitos pais são responsáveis por conta disso, por conta da inveja, dos ciúmes entre os irmãos. Isso foi estimulado, às vezes de uma maneira inconsciente, mas foi, tá? E nós pais precisamos tomar cuidado com isso e pensar seriamente sobre essa questão. Então, infelizmente, isso acontece com frequência na relação dos pais com os filhos. Muitos pais acham que isso irá estimular os filhos. Ah, não, vai estimular. Ah, não vai.
acabam por desanimar os filhos e animá-los e potencializá-los na direção que os pais entendem que eles devem seguir. Refletir e considerar essa questão com muito carinho. Tá? E em sexto lugar, os pais irritam os filhos quando eles optam pelo desequilíbrio. Desequilíbrio. E muitas vezes nós pais agimos assim. Nos falta equilíbrio, né? Pendemos para um extremo, né? Ou para outro extremo. Então, a falta de equilíbrio entre um polo e outro não é bom, né? Em nenhuma situação. Em nenhuma situação. Né? Nós devemos procurar agir com sabedoria, com equilíbrio em todas as questões. Então, isso acontece quando os pais são permissivos ou duros demais. Então, olha só, há pais que são permissivos demais. Os filhos têm liberdade para fazer tudo o que quer. E há pais que são duros demais. Pais que não deixam os filhos fazer absolutamente nada. Né? Criam os filhos debaixo de um regime de normas apenas. De modo que os filhos eles não têm espaço para que possam ter liberdade para agir, para pensar, para avaliar as questões. Isso não é bom. Isso não é bom, muito pelo contrário. Né? Então, pais que irritam os filhos pecam contra Deus, porque desprezam os princípios estabelecidos em sua palavra. Pecam também contra os filhos, porque destroem a vida emocional, tá? E espiritual dos filhos. Warren Wiersbe, ele tem uma questão, e coloca essa questão de uma maneira muito sábia. Ele diz assim, ó, os pais que não conseguem disciplinar a si mesmos, né, não são capazes de disciplinar os filhos. Só quando os pais se sujeitam um ao outro e ao Senhor é que podem exercer autoridade espiritual e física apropriada e equilibrada sobre os filhos. Né? Qual o resultado dessa irritação? Né? Vulnerabilidade aos ataques do inimigo. Nós precisamos considerar seriamente essa questão para não irritarmos os nossos filhos, que isso causará desânimo. Isso enfraquecerá os nossos filhos, tá? Então, o resultado disso está aí, ó, vulnerabilidade aos ataques do diabo. Vulnerabilidade em relação a como enfrentar a vida, desânimo. Isso é algo que atrapalha e muito a vida dos filhos. Então, filhos irritados são filhos desanimados, tá? Sem forças. E filhos desanimados ficam expostos aos ataques de Satanás e do mundo. Filhos desanimados ficam expostos aos ataques do inimigo. Filhos desanimados não conseguem construir as suas vidas de uma maneira adequada, equilibrada, firme. Quando uma criança não é devidamente encorajada em casa, ela procura autoafirmação em outros lugares. E aí mora o perigo. Porque se ela não é estimulada em casa, se ela
se o lar não é um ambiente que lhe fortalece, que lhe ajuda a lidar com os desafios, se o lar não é um ambiente onde a criança é preparada e potencializada a enfrentar a vida, a construir a sua família, a lutar e a vencer, se o lar é um ambiente onde as suas forças são retiradas, né, isso é algo ruim porque ela pode buscar isso em outros lugares. E geralmente isso tem acontecido. Então, vamos considerar isso. A palavra grega para desanimar, aliás, traduzida por desanimar, antumonsis, significa perder a coragem. Perder a coragem, perder o ânimo. E traz a ideia de desempenhar suas tarefas de modo mecânico, sem vigor, sem ânimo, sem alegria, de maneira fria, sem atenção e sem prazer em realizá-la. Olha que triste. Isso inclui o culto, porque se os pais irritam os filhos, os pais irão com isso desanimar os filhos, fazer com que eles desenvolvam as tarefas, fazer com que isso irá fazer com que eles vivam a vida sem prazer, de maneira fria, de maneira mecânica. Isso inclui o culto, inclui a vida religiosa, a atividade de ir à igreja, e as ações frente à própria vida. Volto a dizer, essa questão é uma questão que nós pais devemos considerar de todo o nosso coração. Gostaria de perguntar a você como tem sido o seu relacionamento, como tem sido a sua comunicação com os seus filhos, o que você tem comunicado a seus filhos. Quem comunica, comunica algo. O que os seus filhos têm percebido acerca dos seus sentimentos, a maneira como você tem se comunicado com seus filhos, tem demonstrado o seu verdadeiro amor para com os filhos? Precisamos pensar nisso, queridos. A palavra do Senhor, ela é sábia. A palavra do Senhor diz que melhor é não irritar os filhos, para que eles não fiquem desanimados. Precisamos crer de todo o nosso coração. Isso é o melhor. Tá? E se porventura você, nesse momento, ao considerar essas questões, sente algum peso no seu coração, arrependa-se. Arrependa-se. Se volte para os seus filhos. Se necessário for, peça perdão a eles. Tá? E a minha oração é que você se coloque diante do Senhor. Pois eu tenho certeza que se você fizer isso de maneira humilde, você consagrar sua vida ao Senhor e pedir a Ele que abençoe você, para que você seja um pai que venha contribuir para o fortalecimento espiritual de seus filhos, com certeza Deus te dará graça e você será uma bênção na vida de seus filhos. Oro por você para que Deus abençoe a sua vida, você pai, você mãe, e oro para que o seu lar seja um lar abençoado pelo Senhor. Deus abençoe a sua vida e estaremos juntos na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.